Bom dia, vou soltar isso aqui agora, acabei de imprimir, vou falar, vai sair hoje. Deus pediu para tirar isso aqui hoje, então vai sair hoje. Não sei, só imprimir, vamos ver o que vem, né? Mensagem de São Miguel Arcanjo, a luz de Maria de Bonila, dia 15 de dezembro de 2025. Amados filhos, recebei minha bênção. A bênção de um anjo poderosa. Encontro-me convosco e as minhas legiões celestiais permanecem atentas a socorrer-vos, mas deveis chamá-las. Então, a primeira coisa a falar é, não basta acreditar nos anjos, né? Você tem que conversar com ele. Quando precisar, chama por eles. São Miguel, vem em nosso auxílio. Legiões angélicas, vem combater conosco. Ajuda nessa divulgação e no problema que temos hoje. Vamos lá. Amados do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, a humanidade não leva a sério os nossos chamados, mas continua sendo irresponsável. Ele fala irresponsável, mas para mim a melhor palavra não é essa, é rebelde. Mas ele falou irresponsável. A atitude da humanidade é o motor que conduz ao encontro com a purificação, com o cumprimento das profecias. Então, segunda revelação da passagem é a purificação ou castigo é fruto da atividade humana, do pecado, da rebeldia a Deus, ok? Ainda que outras criaturas vos digam que a tribulação está apenas começando, isto não é verdade. A tribulação já estáis vivendo há muito tempo. Ou acaso não vedes como a natureza vem vos castigando? Não vedes como regressam as doenças do passado e no presente? Tomam ainda mais força para flagelar a humanidade. Ponto. Aqui eu quero fazer um breve entendimento. Tem dois conceitos assim entendidos. Tem a tribulação humana, pessoal, e tem tribulação da humanidade. Duas coisas diferentes. Servem para coisas diferentes, né? E tem a grande tribulação. Tá? A grande tribulação faz parte da tribulação. A grande tribulação faz parte do período final da tribulação. Ok? Tem uma série de acontecimentos que devem acontecer na tribulação que vai desencadear na grande tribulação. A grande tribulação são 7 anos. A tribulação é muito mais. A tribulação já começou há muito tempo, né? Porque se você pegar Deus antes de que ela aconteça, ele avisa. Pega o Antigo Testamento e você vê que Deus avisa com muita antecedência. O profeta Jeremias avisou com muita antecedência. E assim sempre foi, com muita antecedência. No nosso caso, Deus começa a falar dela em 1847 com La Salette, né? Veja o que está escrito lá. Ele começou a avisar. Foi avisando. Chega a 1917, ele aí é mais em Fátima. Só que Fátima só foi falado um pedaço. Mas Fátima é decisivo, né? E depois continua falando. E depois ainda vai falar dos 100 anos. Nós já começamos os 100 anos, já estamos vivendo 100 anos há muito tempo. Já fiz um vídeo sobre isso. Vai lá ver quando é que começa 100 anos. E você vê quando termina os 100 anos. Né? O final dos 100 anos é o final da grande tribulação. Né? Então, é necessário explicar isso. Né? Nós já vivemos a tribulação,
Os castigos só vão sendo aumentados. Só que agora começam as pessoas a perceberem que tem algo errado acontecendo. Tem muita gente que já acordou, já está percebendo aonde vistos. A maioria não. Né? Por quê? Porque quer viver na responsabilidade e quer ser rebelde. Então, sabemos agora que tem um período maior chamado Grande Tribulação e tem um final da tribulação que chama-se a Grande Tribulação. Entenderam isso? Dentro da tribulação, tem um período que antecede a Grande Tribulação que chama-se Princípio das Dores, né? Que tem acontecimentos específicos do princípio das dores. E que o final desse período, princípios das dores, é quando o Catejon é tirado da Terra. Né? Eu já falei sobre isso também. E ele foi retirado no final do ano de 2023, acho que se não me engano isso. E Nossa Senhora falou quem era ele, porque ele já faleceu. E o Catejon, na verdade, é aquilo. Pega lá Daniel 9, 25, 24, uma coisa assim, que vai falar sobre isso, o período das dores, né? E que ele morre, ele é retirado. E o Catejon nada mais é que é o ungido de Deus, ou o seu representante, entendeu? Entendeu? Então, se cumpriu já essa parte. E na parte das dores, essa parte dos pequenos castigos já começou a acontecer. Né? Então, a maioria das pessoas não percebe essa escala de tempo, não sabe botar isso na escala de Deus. Então, estou falando para que vocês linkem, porque você vai entender o que São Miguel está falando, senão você vai viajar aqui. Continuar. São tão poucos que verdadeiramente têm consciência do que acontece e dos perigos latentes para a humanidade. Regressam as doenças que levaram a criatura humana a permanecer em seus lares e colocar as nações em decadência econômica, ao paralisarem, em grande parte, os meios de produção de diversos bens de primeira necessidade, entre outros. Então, ele está dizendo que vai voltar aquele período de ficar obrigatoriamente em casa por problemas de saúde. Estais atentos, filhos. Isto não é produto de um grupo que deseja assustar-vos, mas é uma realidade de fácil transmissão. Isso não exclui a responsabilidade de algumas criaturas humanas sobre tais doenças, as quais são de ordem natural. Não são de ordem natural, mas providentes de laboratórios como o foram anteriormente. Ou seja, isto é fabricado. Não posso falar mais do que isso. Não posso falar mais do que isso. Né? Vereis situações semelhantes às anteriores. Alimentos restritos, medicamentos esgotados, voos aéreos cancelados, trabalhos nos lares e locais públicos restringidos ou encerrados. Só que vai ser pior, porque o controle vai ser muito pior. E vai ter uma identidade que vai te proibir de fazer. Não posso falar mais que isso. Desde já vos chamo a não vos dirigirdes em lugares de grande concentração de criaturas humanas, para que seja menor o risco de contágio. Né? Utilizai desde já o óleo do bom samaritano. Neste mês, o clima
o clima está contra vós, favorecendo as doenças. Não vos descuideis, amados de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Protegei as crianças e não exponhais os doentes, os que têm defesas baixas, nem os idosos. Ou seja, você tem que ser um pouco prudente, né? Mas confie em Deus, sempre confie em Deus. Deus alerta é para a gente ter sabedoria, ciência, quer dizer, conhecimento, saber o que fazer e quando fazer e por que está fazendo. Né? Tudo isso com fé. Sem fé, nada vai adiante. Mantenham-vos preparados para os eventos sísmicos, para os fortes eventos de natureza que chegam de improviso. Isso vai piorar cada vez mais. Né? Ah, tem gente que fala assim, não acontece. Pô, só acontece no mundo inteiro. É que a gente não tem, a gente não tem, como é que é? A gente não tem informação. Não é, essa informação não chega. No máximo um grande e tal. Teve outro dia até um terremoto em Minas Gerais, em Araxá. Nunca ouvi falar que tivesse possibilidade disso. Né? Então tem em todo lugar e está aumentando. Onde a gente nem achava supostamente possível. Mas fé em Deus. Amados do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, pensais que isso não vos atingirá, e quão enganados estáis. É teimosia humana que não vos permite ser promotores do bem para vós mesmos, ainda que a vontade divina assim o deseje. Chama-vos a oração. Né? Embora o Pai vos tenha concedido a oportunidade de diminuir a intensidade dos terremotos e tsunamis, e quantos de vós estáis a orar? Então, a oração é muito importante, porque diminui a intensidade dos castigos. Os castigos vêm, é sim ou sim, mas a gente pode, pela oração, diminuir a intensidade e muita gente pode ser salva. Continuando. Credes que isto não é verdade? Esperai, filhos, e lamentar-vos-ão por não ter desatendido a divina misericórdia. O ser humano é tardio em fazer as coisas. Olhai para o alto, porque também padecereis. Orai por isso, orai. Quer dizer, o castigo também vem de cima. A gente está falando um pouco mais para frente. Sede cuidadosos ao falar da Santíssima Trindade e da vossa Rainha e Mãe. Sede cuidadosos para não ofender o dono da criação. Tem muita gente ofendendo o dono da criação. E depois reclama. Sois filho do Altíssimo, ainda que vos comporteis como se não o fosseis. Quantos momentos desperdiçados quantos momentos desperdiçastes frequentando lugares de pecado? Quanta indiferença para com tudo que é divino, para os mandamentos, para os sacramentos, para com o desejo de nosso Rei, Senhor Jesus, de salvar-vos. Convido-os a refletir, a reconsiderar e preparar-vos. A doença prolifera sobre a terra. Eu já ouvi isso aí. Na Europa está interessante, os casos estão se multiplicando. Convido-vos a reconsiderar e a regressar ao caminho do bem. Abençoo-vos e amo-vos. São Miguel Arcanjo e as milícias celestiais. Ave Maria Puríssima sem pecado, concebida. Ave Maria Puríssima sem pecado concebida. E Ave Maria Puríssima sem pecado concebida. Então, Deus mandou falar isso rapidamente e vai ao ar ainda hoje. Paz e bem.